Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Você que está aí na sua casa, é um privilégio estar aqui falando da palavra de Deus ao seu coração. Tem algumas pessoas aqui também que estão nos bastidores. É um privilégio ter cada um de vocês aqui também. Ouvir a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração de forma muito profunda durante esses dias. Confesso a vocês que é desafiador estar aqui, porque daqui ministra as pessoas que ouvem a voz de Deus. Nós ouvimos pessoas que ouvem a Deus. De forma especial a vida do nosso pastor. Hoje faz um ano da sua partida. E ele era um homem que ouvia a Deus. Nós o ouvia e ficávamos admirados, porque ele ouvia a Deus. Então, há um tópico, um tema, uma palavra que tem dirigido a minha vida durante esses dias, que tem falado muito comigo. E eu queria que o Eduardo, por gentileza, você não está vendo ele aí, mas ele está aqui. Queria que ele colocasse o tema que Deus tem ministrado no meu coração. E o meu pedido a Deus é que ele ministre também sobre o seu coração. O tema que Deus propôs para mim foi bastidores. Desde o início dessa quarentena, que é o tempo que temos vivido hoje, Deus tem me ministrado sobre essa palavra no meu coração. E queridos, é muito forte o que essa canção acabou de falar. Rei do meu coração. A pergunta que eu faço a você desde já, aproveitando o gancho dessa canção que acabamos de cantar: quem tem sido o rei do seu coração? Quem tem sido o centro do seu coração? Quem tem sido o motivo da sua canção? São as pessoas? É o seu ego? Quem tem sido o motivo da sua vida? Quem tem sido o centro dela? Pois o centro da sua vida define muito sobre os seus bastidores. Define muito o que você vive no seu secreto. Mas João Pedro, qual é o significado de bastidores? É um ambiente fora do alcance público. É um ambiente onde eu estou só. Ou melhor, onde eu estou com Deus. Para nós que somos cristãos, é um ambiente que nos denominamos hoje, no nosso meio, como nosso lugar secreto. E basicamente três coisas resumem o que mexe com o nosso bastidores ou com o nosso lugar secreto. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, para vocês saberem quem é a Illy, e estava perguntando a ela o que mexe com o nosso secreto nesses últimos dias. O que tem mexido conosco durante esses dias, e é até uma pergunta tão óbvia. Ela disse o medo. Eu disse Mas o que tem causado medo a ele? Ela disse o coronavírus. Eu disse um evento. Uma das coisas que muda os nossos bastidores é o evento. Para a gente falar respectivamente do que eu quero abordar, três coisas mudam nossos bastidores: destino, evento e cargo. Três coisas mexem no nosso lugar secreto com Deus: o nosso destino, os nossos eventos e os nossos cargos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Você que está aí na sua casa, na sua sala, sentado, ou na sua cama, deitado, ou você que vai assistir depois, pode estar no seu trabalho, onde for. Se você tiver uma Bíblia aí, abre em Lucas, capítulo 23, do 39 ao 43. Lucas 23. Lucas 23, do 39 ao 43. Iremos usar a versão NVI. E a partir do verso 39 diz assim: nós iremos entrar no tópico destino.
uma das coisas que mexe com nossos bastidores. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estava, ou seja, com Jesus na cruz, no dia da crucificação, um dos criminosos que estavam ali, despendurado, lançava-lhes insultos a Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão tinha acabado de confessar que ele merecia aquilo, que ele merecia aquela sentença, que ele deveria realmente estar ali. No nosso cotidiano como igreja, aquele homem estava dizendo os seus atos e estava confessando perante aquele a quem nós devemos confessar, Jesus. Basicamente, aquele homem estava arrependido, com certeza, sobre todos os seus atos, sobre tudo aquilo que eles tinham cometido. Mas o verso 42, aquele homem fala com Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, logo quando aceitamos a Cristo, levantamos a nossa mão. Por diversas vezes o motivo que confessamos o nosso erro, que dizemos as nossas falhas, é porque queremos ir para o reino de Deus. É porque queremos ir para o céu. É porque nós queremos morar onde Ele está. E não porque Ele está lá, mas porque hoje a gente sabe que as ruas do céu estão cobertas de ouro, que as suas portas são feitas de esmeraldas, de coisas muito lindas, muito preciosas. Para você entender melhor, não precisa ler, não precisa abrir no caso, mas vai aparecer aí na sua telinha, Apocalipse 21. O motivo do qual hoje nós temos se arrependido, o motivo do qual nós temos clamado mais a Jesus, é porque conhecemos muito do céu. O motivo do qual nós oramos bastante é com medo de ir para o inferno e com a expectativa de chegar ao céu, porque em Apocalipse 21, a partir do verso 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Verso 11 diz: ela quem? A cidade, o céu, ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Verso 19 e 20 vai falar sobre os fundamentos daquela cidade, do céu, as pedras preciosas que lá tem, que é formada a cada fundamento, sobre as portas do céu, como é formado com cada pedra preciosa, com jaspe, esmeralda, sárdio e tantas outras pedras. E o final do verso 20, no final do verso 21 diz assim: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Querido, nós sabemos demais sobre o céu. Nós sabemos que as ruas são de ouro, como eu acabei de falar. E por isso queremos tanto ir para o céu, porque lá deve ser um lugar incrível. E você deveria desejar morar lá. A gente fica impressionado com o quanto a palavra descreve sobre o céu, sobre o quanto lindo é lá. Quem não quer morar em um lugar que não tem tristeza, em que não há excesso de alegria,
que a alegria é um privilégio, é bom ter mais. E eles não veem como uma abundância porque é algo normal. Mas o que nós temos visto aqui hoje, no tempo que vivemos, no século que vivemos, o céu tem tomado o foco do nosso lugar secreto. O céu tem sido motivo nas nossas orações. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer algo. Em João capítulo 1, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E tudo que foi feito sem ele se fez. Nada. Simplesmente nada, querido, foi feito sem ele tocar. Então o que é o céu, João Pedro? Por que eu não devo orar simplesmente para ir para o céu? Porque o céu sem Jesus é nada. Porque o céu sem ele é como a rua emburacada de Lusiápolis. É pior do que a pior fossa que você pode imaginar. O seu objetivo não pode ser o céu. O seu objetivo tem que ser ele. O seu alvo precisa ser ele. O motivo de você chegar nos seus bastidores e chorar deve ser por causa dele. As pérolas existem lá? Sim. Tem rua de ouro? Sim. Mas é um reflexo de quem ele é. É um reflexo da sua glória, de quem ele é. Então, querido, mude o sentido do seu secreto. Mude os seus pedidos diante de Deus nos bastidores. Porque ele é o centro. Porque ele é que faz tudo acontecer. Cara, se lá no céu tudo isso acontece por causa dele, o que pode acontecer na sua vida se ele estiver aí? Deixa eu dizer o que pode acontecer. Alegria em abundância. As dores sumindo. O choro sendo enxugado com o consolo divino dele. Querido, o foco dos seus bastidores deve ser Jesus. Eu peço que aí na sua casa você coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, não deixa jamais eu olhar para o céu como foco, mas como resultado de quem Tu és, como resultado de quem o Senhor é, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A segunda coisa, queridos, que muda os nossos bastidores, que muda o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, são os eventos, as conferências, os cultos, as células, de forma mais clara, a pandemia. Quantas pessoas têm orado mais durante esses dias? Quantas pessoas têm feito mais jejum? Quantas pessoas têm mencionado o nome de Deus durante esses dias? Queridos, os eventos têm mudado com os nossos pensamentos. Quer dizer, João Pedro, que na conferência eu não devo orar? Quer dizer que na conferência eu não tenho que entrar no propósito de 50 dias antes do Pentecoste? Deve. Mas ele nunca deve substituir o seu lugar secreto com Deus. Deve ser um complemento. A questão é que das muitas vezes nós só oramos, só fazemos jejum quando a pastora, quando o pastor, quando o líder apresenta uma conferência, quando apresenta um evento ou quando surge uma pandemia. Querido, em nome de Jesus, que os eventos nunca possam dominar o seu lugar secreto. Que os eventos nunca possam dizer o nível de oração que você faz. O tempo que você gasta com Deus não possa se resumir nos eventos. Queridos, eu vou citar um exemplo para você entender o que eu quero falar sobre os eventos mudarem nosso lugar secreto com Deus, revelar o nosso coração até. Eu namoro a Illy, você não está vendo, mas ela está aqui, ela é muito bonita, ainda bem que você não está vendo, né? Mas a Illy, quando ia no mercado,
ou quando tem alguma coisa para comprar na casa dela, vou contar e a pastora depois pega ela. Mas às vezes não era imediato a compra, mas ela falava com os pais dela, dizia: eu vou no mercado, e passava para me ver, passava para me dar um abraço. Nós marcamos filme na casa dela para se encontrar. Nós marcamos de passear com os cachorros para nos ver, para nos relacionar. Isso é normal, acontece. Porque nos amamos, somos apaixonados um pelo outro. A questão, queridos, é que os eventos não é a causa, mas é o nosso relacionamento, é o nosso afeto, é o nosso olhar um com o outro. A questão é ir com Jesus. Será que marcamos os eventos para ver Ele como uma desculpa de ver Ele? Ou é o contrário? Vemos Ele para falar sobre os eventos, porque somos apaixonados pelos eventos. Querido, outro exemplo muito claro é que eu pedalo. Então, 3 ou 4 vezes na semana eu vou pedalar com meus amigos, com o Eduardo, com o Alberto, com o Mastro. A maioria das vezes eu, o Eduardo e o Alberto. E nós temos mais amigos. Eu tenho mais amigos. Graças a Deus tenho muitos. E 2 deles, um de forma mais especial, todas as coisas que a gente marca, ele quer estar junto. Quando a gente vai lanchar, ele quer estar junto. E a gente agora está pedalando e ele disse que vai comprar uma bicicleta. Vai gastar para estar com a gente à tarde. E ele não gosta de pedalar, ele prefere jogar bola. Ele gosta muito de jogar bola, assim como eu. Mas porque temos ido, ele quer comprar uma bicicleta para ir. Quer comprar uma bike para ir conosco. E Deus ministrou muito forte ao meu coração com essa atitude dele. Fez-me pensar que ele não curte aquilo, que ele não gosta daquilo. Ele nem sequer anda de bicicleta, a gente só vê ele de moto, de carro, não vou dizer o nome dele, para você não saber quem é. Mas é sério. E o motivo do qual ele quer comprar uma bicicleta para estar com a gente é porque a gente se diverte conversando. É porque o relacionamento da gente flui, a gente ri, a gente brinca. E com Jesus, qual a última vez que você gastou algo não para o seu próprio bem, não para você se sentir bem, mas para você se relacionar com Ele? Queridos, que os eventos, que os encontros, que os lanches, que as células, que os cultos, que as conferências sejam uma desculpa para estar com Jesus, seja um motivo a mais para estar com Jesus. Os eventos não mais mudarão os nossos bastidores, mas o nosso relacionamento com Jesus. Eu queria convidar você, ainda tratando sobre evento, abrir em Lucas capítulo 22. Nós iremos ler apenas o capítulo 39. Vai aparecer mais uma vez aí na sua telinha. Esse capítulo antecede a ida de Cristo à cruz. Esse capítulo narra a última ceia, narra a ida de Jesus ao monte. E Jesus, dizendo que queria cear, os discípulos o questionaram: onde iremos comer? Onde iremos cear? E Jesus pede para ele ir na cidade, que lá ele ia encontrar o homem, que ele seguisse o homem. E chegando na casa do homem, ele perguntasse onde eles iriam cear. E chegando lá, o homem apresentou o local onde eles iriam cear, porque ele tinha dito que o Senhor perguntava a eles onde eles iriam cear. E a pergunta que eu faço a você, o questionamento que eu faço a você, é: quem avisou aquele homem que Jesus iria cear lá? Quem avisou o dono daquela casa que os discípulos iriam cear lá com Jesus? A pessoa que poderia chegar primeiro lá naquele local, ou era Jesus ou eram os discípulos? E querido,
Jesus ministrou mais uma vez no meu coração quando eu estava lendo esse texto. Aquele homem só sabia que Jesus iria ser ali, porque ele tem uma vida no secreto, porque ele conversava com Deus, porque ele se relacionava com o Senhor. E aí vemos mais uma vez um cara que para mim e para você não é tão importante, mas nos ensina tanto a se relacionar com Deus, a viver uma vida íntima com Ele. E o verso 39, depois que Jesus ceia, antecedendo a sua ida à cruz, ele chama os discípulos para ir orar. E o verso 39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Queridos, nós estamos aí numa história que antecede o marco da nossa vida, o marco da vida cristã, aquilo que mudaria o mundo, que abriria portas para mim e para você estar aqui hoje. Era o momento do Cordeiro se entregar na cruz. Era o evento dos eventos. Mas como o texto fala, como de costume Jesus ia para ali. Ele não ia para ali por causa do evento. Ele ia para ali porque era rotineiro dele estar ali. Era costume dele estar ali. Queridos, Jesus não procurava Deus por causa das coisas, mas porque procurava Deus, ele fazia as coisas acontecerem. É diferente quando, ou com a frase que poderia resumir o que a nossa geração vive: não fazemos as coisas para ficar mais próximo dele, mas nos aproximamos dele por causa das coisas. Isso é uma realidade e é triste. Querido, Jesus tem te chamado para se relacionar com Ele. Deus tem te chamado para se relacionar com Ele. O Espírito Santo tem te chamado para se relacionar com Ele. Então, João, quer dizer que o coronavírus é Jesus me chamando? Será que a pandemia é Ele me chamando? Eu quero que você vá explicar isso para os familiares de quem morreu. Eu quero que você vá dizer a ele que é um tempo de chamamento de Deus, agora por causa da pandemia. Porque temos gastado mais tempo em casa. Então quer dizer que antes da pandemia Jesus não queria se relacionar com a gente. Mentira! É a gente querendo disfarçar um chamado que Ele chama desde o primeiro dia. Desde quando nos criou. Desde Gênesis. Querido, Jesus tem te chamado. Jesus tem te chamado para se relacionar com Ele. Gênesis capítulo 3, verso 9. Diz: Jesus chamou o homem. Jesus chamou o homem e perguntou: onde estás? Onde estás, homem? O primeiro chamado da nossa vida não é para ser pastor. O primeiro chamado da nossa vida não é para ser missionário. O primeiro chamado não é sequer fazer eventos, nem sequer fazer os maiores eventos. O primeiro chamado é aquela seta te mandando ir para os bastidores. O primeiro chamado é para se relacionar com Jesus. O primeiro chamado é para ter comunhão com Ele. A primeira vez que você foi chamado foi para se relacionar com Ele. Foi para o teu lugar secreto. Nós acabamos de viver um dos maiores eventos da nossa geração. O Descende. Um evento de envio. Lhe mandando ir. E você tem que ir. Você precisa ir. Jesus te mandou ir. Mas Ele também te mandou ficar. Tenha esse equilíbrio. Dá para você ir e não largar os bastidores. Dá para você orar por alguém, ir na casa de alguém, mesmo assim viver uma vida de secreto. Ao mesmo tempo que Ele manda ir, Ele diz: volta. Ao mesmo tempo que Ele diz: vai pregar, vem se relacionar.
Vai adorar, vai cantar, mas vem se relacionar comigo. Vai tocar um instrumento na tua igreja, mas vem se relacionar comigo. Querido, Deus tem te chamado desde o início a se relacionar com Ele. A terceira coisa que mexe com nossos bastidores são os nossos cargos. Queridos, eu trago o maior de todos os cargos para nós hoje. Na nossa visão mesquinha, é ser pastor, ser pastora. Mas o Alessandro Vilas Boas, estou lendo o livro dele, inclusive indico quem é Jesus. E o incrível é que na capa do livro não tem uma interrogação. É ele de fato falando quem é Jesus. É ele de fato expressando quem ele é. E o incrível também é que o Douglas Gonçalves, ao fazer o prefácio daquele livro, ele diz: você não vai ouvir um homem que estudou Jesus, que dissecou a sua história. Você vai ouvir um homem que se relaciona com Ele. Você vai ouvir alguém que tem intimidade com Ele. E uma frase que tem mudado meu jeito de pensar, que foi um divisor também, através da vida do Alessandro, é que ele disse que se você foi criado para pregar, se você apenas foi criado para pregar, se você apenas foi criado para ir, para fazer o id, Adão tinha feito para cair. Adão tinha sido feito para cair. Se você fosse chamado para pregar, para anunciar aquilo que ele disse em Mateus 28:19, o homem tinha sido feito para pecar, a mulher tinha sido feita para desobedecer. Querido, o plano de Deus não era aquele, mas Ele nos deu livre-arbítrio, e a gente por diversas vezes se afasta dele. Então eu e você não fomos feitos para pregar, fomos feitos para nos relacionar com Ele. Então nosso cargo não deve definir a nossa vida no secreto. O nosso cargo não deve definir o quanto eu choro na presença de Deus, o quanto eu me alegro, o quanto eu me entrego. Jesus tinha um cargo acima de todos os cargos, e Ele ainda tem. E o cargo não definia o tanto que Ele se entregava ao Pai dele, porque Ele curtia aquilo, Ele gostava. Ele mesmo diz que a vontade dele, ou melhor, que a comida dele era fazer a vontade do seu Pai. O alimento dele era fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque quanto mais ele tinha que fazer as coisas, era o motivo que ele se relacionava. E não digo motivo, mas porque ele se relacionava, ele tinha que fazer as coisas. Porque ele tinha um comprometimento com Deus, porque ele orava e conhecia o coração do Pai. Ele sabia que tinha que fazer mais e não o contrário. E não porque ele tinha que fazer as coisas, ele se relacionava mais. E o incrível é que ele usa a expressão, a minha comida. Eu não sei você, mas tem uns caras aqui na nossa igreja que não é tão bonito. Zé Luiz, o Binho, irmão Ismael não, bonitão. Mas os caras são um pouquinho bonitos, um pouquinho. E quando estão com fome aí é que fica menos ainda. Então escuta o que Jesus está falando aí nesse texto. Escuta o segredo que Ele está revelando para mim e para você. Quando estamos com fome, ficamos chatos, mal-humorados, de cara feia e ao mesmo tempo feio. Jesus estava dizendo que quando ele se relacionava com o Pai, quando ele vivia com o Pai, ele se alegrava mais, ele ficava bem-humorado, ele ficava satisfeito. Querido, quando você vive o chamado do Pai, a vontade do Pai, você fica satisfeito, você vive bem, você vive leve. Uma das coisas que me fez parar de chorar por causa da partida do meu pastor é porque hoje eu, um menino na fé, pequeno do jeito que eu sou,
caminhando agora no Evangelho. Hoje eu entendo que Jesus é o centro. Então não há motivo para mim desejar estar aqui. Por isso talvez ele desejou tanto estar lá por causa de Jesus. Isso tem me feito mudar a perspectiva. Isso de verdade tem me feito mudar a visão. Porque eu hoje já estou amando tanto Jesus, estou sendo tão apaixonado por Ele. Imagina quem orou mais que eu. Imagina quem se entregou mais que eu. Querido, quando Jesus é o centro, a nossa visão de fato muda. Quando Jesus senta no trono, nos nossos bastidores, a nossa visão muda. Não mais a nossa liderança, não mais ser pastor, não mais ser líder do ministério de louvor, mas se relacionar com Ele. Então os cargos jamais vão definir o nível da nossa intimidade com Deus a partir de hoje. Você crê? Diga amém aí na sua casa. Eu quero encerrar. Acredito que já falei demais. Mas eu queria concluir com um texto muito lindo, que é de Hebreus 11. Esse você vai ler. Esse você pode abrir aí na sua casa, porque eu estou encerrando. Hebreus 11, do 13 ao 16. Hebreus 11, do 13 ao 16, diz assim: todos esses viveram pela fé. Quem foram esses? Os heróis da fé. Abel, Noé, Abraão, Raabe e tantos outros que é citado nesse texto. Eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. A gente vai ler até aí, depois a gente continua. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Aí você vai dizer aí na sua casa: João Pedro, você está sendo incoerente. Você disse que não era para a gente buscar uma pátria, que não era para a gente colocar a pátria como motivo principal, o céu como motivo principal, como que dirigia a nossa vida. A questão é que a gente sabe o que está escrito em Apocalipse. Esses caras não sabiam. Eles não sabiam que a rua era de ouro. Eles não sabiam que as portas eram muito valiosas porque continha pedras preciosas. Eles só sabiam sobre Deus, sobre Jesus. Queridos, aqueles homens procuravam a pátria, não por causa do local, mas por causa de quem estaria lá, Jesus. Você entende isso? Você entende que a pátria só faz sentido com Ele? Não deixe jamais o teu conhecimento, a tua leitura bíblica, ofuscar essa verdade, fazer com que você deseje apenas o que Ele tem. Então nunca deixe o seu conhecimento ofuscar quem Ele é. Ouso dizer que Jesus, quando escreveu que ainda existiam coisas ocultas aos nossos olhos, oculta ao nosso coração, à nossa mente, é porque talvez se a gente soubesse dessas coisas, a gente ia desviar o nosso foco outra vez. Verso 15, dando continuidade: se vocês estivessem pensando naquela de onde saíram, naquela pátria, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou de fato uma cidade. Deus realmente tem uma cidade linda, preciosa para mim e para você. Mas isso é apenas o resultado. A partir do verso 38 agora,
texto diz: o mundo não era digno deles. O mundo não era digno desses peregrinos, desses estrangeiros, desses forasteiros, para ficar mais fácil para o seu entendimento, esses forasteiros do Pai, não apenas do céu. O mundo não era digno deles, vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para eles, para que conosco, comigo e com você, fossem esses peregrinos aperfeiçoados. Sabe, eu acredito e uma das frases que o nosso pastor disse ao chegar aqui, que ele não era pastor daqui, ele era pastor de Luziápolis, não dessa igreja, mas dessa cidade, que queria preparar um povo bem disposto para Deus, e essa promessa ainda não se cumpriu. Nós ainda não alcançamos Luziápolis. E queridos, como é o culto da família, a gente ainda nem alcançou a nossa casa sequer. Mas essa promessa na vida do nosso pastor, ela foi feita para se cumprir em nós. A palavra de Deus diz que as promessas não se cumpriram nele, mas vão ser se cumpridas em nós, para que neles haja aperfeiçoamento. Cristo tem te chamado para pastorear essa cidade. Cristo tem te chamado para viver algo melhor, até melhor que pastorear, até melhor que isso. É incrível. E a pergunta que você pode me fazer hoje: para que Ele tem me chamado? Para fazer o quê? Querido, ouso te dizer que eu não posso responder essa pergunta. Ouso te dizer que eu não sei, mas ouso te dizer que se você for no seu secreto, se você for lá naquele lugar, você vai descobrir, e vai descobrir ainda mais, que tudo que você vem a fazer não faz sentido se não houver relacionamento com Ele, se não houver intimidade com Ele. Não mais o nosso destino, não mais os eventos, nem tampouco o nosso cargo, mas Ele em nós, a esperança da glória. Ele em nós, relacionamento divino com Deus. Eu queria lhe convidar aí na sua casa a adorar a Deus, a fechar os seus olhos. Aqueles homens não poderiam mensurar quão valioso era o céu, e por isso a pátria que eles procuravam era Jesus. Eles não poderiam mensurar a quantidade de vida que iria falar sobre o nome deles. Não poderiam mensurar. Pedro, João, nenhum outro poderia mensurar o cargo que eles exerceriam hoje na nossa geração, o nível de exemplo que ele tem para a nossa vida, que eles têm para a nossa vida. Então não foram os cargos que resumiram a sua intimidade com o Pai, não foram os eventos. Pedro, em uma das suas ministrações, conquistou 3.000 pessoas. Eu queria que você pesquisasse quantas pessoas foram conquistadas no Descende. Só no Descende Online foi 6.000 pessoas. Querido, ele não tinha nem entendimento do cargo e nem dos eventos que eles iriam ser citados, que eles iriam ser usados, que as suas histórias iriam ser contadas. Eles eram apaixonados por Jesus. Era simplesmente isso. Que a sua leitura bíblica, que a sua oração, que o seu jejum não seja para obter conhecimento, para viver aqui nessa era, para liderar melhor. Isso vai ser uma consequência.
Que a sua vida com Deus, que a sua leitura bíblica, que a sua oração, que a sua entrega, que a sua canção seja por causa dele, por causa de Jesus, porque ele deve ser o rei do seu coração. Ele deve ser a sua canção. Então chegue mais no lugar secreto. Vá mais para os seus bastidores. Passe mais tempo com ele. Viva o melhor dele aqui e agora. Deixe com que essa palavra, dita por mim, mas ministrada por ele, mude a sua forma de viver. Em nome de Jesus.